Olá a você que está nesta videoaula neste momento. Saudações nesta aula de física cujo assunto é intensidade, tensão e resistência elétrica. Peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Então, vamos neste momento assistir mais uma videoaula de física. Primeiro tópico, intensidade da corrente elétrica ou corrente. Esses dois nomes são sinônimos, então a representação é a letra I para a intensidade de corrente ou simplesmente corrente. No número 1, nós temos que a intensidade de corrente, também conhecido como corrente, é a quantidade de elétrons, letra N, tá? Letra N representa a quantidade de elétrons que atravessam uma região plana de um fio em um segundo. Repare na imagem da letra A, que é essa na qual nós temos uma lâmpada conectada a uma pilha através de um fio. Quero que você repare, em destaque, a parte interna desse fio. Repare que na parte interna desse fio, nós temos várias esferas de cores amarelas, tá? O que acontece? Repare que essas esferas de cores amarelas representam os elétrons. Então, a corrente elétrica é representada pela movimentação ou passagem de elétrons em um fio condutor. Então, repare que é o seguinte, a intensidade vai medir a quantidade de elétrons que vai atravessar um fio praticamente, tá? Neste caso aqui, repare que na parte superior do fio e na parte inferior, nós temos 3 elétrons. Repare que na imagem, na letra A ainda, em destaque, que nós temos 3 esferas, uma abaixo da outra, tá? Então, se a gente contar, nós temos 3 bolinhas, uma abaixo da outra. Isso mostra que este fio consegue suportar 3 elétrons ao mesmo tempo. O que acontece? Faz de conta que neste mesmo fio da imagem A, acontece de colocar 10 elétrons ao mesmo tempo, né? Ou seja, 10 bolinhas dessa, uma abaixo da outra, para atravessar esse fio. O que vai acontecer? O fio não irá suportar. Provavelmente o fio irá se romper, né? Estourar. Então, a intensidade vai medir isso, a quantidade de elétrons que vai atravessar esta região ou este fio. Repare também na imagem da letra B, conforme está a seta. Nós temos aí uma pilha, tá? Que também tem destaque esse fio. Repare que neste fio nós temos apenas agora 2 elétrons, um abaixo do outro, tá? Então nós temos o elétron superior e inferior. Isso mostra que este pequeno fio, esse fio só suporta 2 elétrons ao mesmo tempo. Por mais que está passando vários elétrons, mas você tem que contar quantos elétrons consegue ficar um abaixo do outro. Por causa que nós temos um fio que tem a parte superior desse fio, tá? E a parte inferior. Então, quantos elétrons cabe nessa região superior e inferior? Tá? Quantas esferas cabem na verdade? Então, repare que neste fio da imagem B, nós temos apenas 2 elétrons. Então, o que acontece? Se eu colocar mais elétrons acima de 2, o fio provavelmente não vai aguentar e vai se romper. Tá bom? Então, uma pergunta que eu posso fazer para você é o seguinte: entre a imagem da letra A e a imagem da letra B, qual desses dois fios você acha que é mais grosso? O fio da imagem da letra A ou o fio da imagem da letra B? Observa que o fio da imagem da letra A suporta mais elétrons. Repare que nós temos 3 elétrons, um abaixo do outro, enquanto que o fio da imagem da letra B, apenas 2. Isso mostra que o fio da imagem da letra A, na qual nós temos uma lâmpada conectada, ele é mais grosso do que o fio da imagem da letra B. Tá? Então, no número 2 desse slide, a unidade de intensidade de corrente elétrica é o coulomb por segundo. Tá? Então, a intensidade que vai medir essa passagem, essa travessia de elétrons, é o coulomb, que é denominado ampere. Então, o ampere, que é representado pela letra A, mede-se a intensidade da corrente elétrica ou simplesmente corrente, tá bom? No segundo tópico da aula de hoje, nós temos a tensão, também conhecido como diferença de potencial, DTP,
ou simplesmente voltagem, letra U, tá? Então, a letra U vai representar tensão, diferença de potencial ou voltagem. Todos esses três nomes são sinônimos, tá? São iguais, que representa a letra U. Número 1 deste texto é quando tem-se uma diferença na quantidade de elétrons, pois de um lado tem menos elétrons, no caso o polo positivo, e do outro mais elétrons, polo negativo, tá? Então aqui você não vai confundir, o que tem menos é polo negativo e que tem mais é polo positivo. Não, pelo contrário. Quem tiver mais elétrons, tá, sobrando, em excesso no caso, vai ser o polo negativo. O sinal de menos vai representar que haverá excesso de elétrons. O sinal de mais representa que tem falta de elétrons. Lembre de uma aula anterior, tá, que havia explicado da seguinte forma. Também está disponível essa videoaula aqui no meu canal. A quantidade de elétrons, tá, vai referenciar na questão do mais e do menos. Então, quanto mais elétron tiver, sinal negativo. Menos elétrons possuir, sinal positivo. Então, o que acontece? Na tensão, é representado pela pilha, na qual nós temos em nossos aparelhos e também nos controles remotos. Repare que na pilha nós temos o lado positivo, também conhecido como polo positivo, e o polo negativo, tá? Isso mostra que no lado que nós temos o polo negativo, sinal de menos, vai ter muito mais elétrons do que no lado do polo positivo. Então, por que isso acontece? Por causa que quando você tem essa diferença, tá, vai ter a corrente elétrica. Então, deixa eu pegar aqui uma pilha, por exemplo. Aqui, ó. Bom, então o que acontece? Quando eu tenho o polo positivo e o polo negativo, nesse lado aqui do polo negativo, na qual eu estou mostrando neste momento, tá? O polo negativo vai ter muito mais elétrons. Se eu conectar um fio aqui em direção ao polo positivo, os elétrons vão sair do polo negativo em direção ao polo positivo. Se eu colocasse uma pequena lâmpada aqui, emendada ao fio, irá acender a lâmpada porque os elétrons vão sair do polo negativo em direção à lâmpada, vão percorrer a lâmpada, depois voltar para o polo positivo, tá bom? Então os elétrons sempre saem do polo negativo em direção do polo positivo. Por quê? Porque no polo negativo tem muito elétrons. Então ele vai percorrer para o lado que tem pouco elétron, que é o polo positivo, tá? Então essa diferença faz com que tenha uma corrente elétrica. Número 2 desse slide. A unidade de tensão no sistema internacional é indicada pelo volt, né? Letra V. Resistência elétrica. Aqui é o seguinte, ó. O que vai acontecer? Se nós temos uma intensidade, tá? Que é aquela quantidade de elétrons que pode passar num fio. E nós temos também, conforme o slide anterior, a tensão, né? Que é a quantidade de elétrons. Então, verificamos que, vou voltar aqui no slide aqui novamente, que a intensidade é quantos elétrons pode passar em um fio, tá? Em um segundo. Então, quantos elétrons pode passar? 3, 4, 5, tá? Conforme a grossura do fio, a gente pode saber quantos elétrons passam nele. E o que acontece? No segundo slide, que é o segundo ponto da nossa aula, a tensão, que é o seguinte: quantos elétrons tem armazenado em uma pilha, uma bateria e etc. Então, o que pode acontecer? Para que os elétrons não venham a romper um fio, conforme eu havia explicado minutos atrás, para que os elétrons não possam romper o fio e com isso queimar os aparelhos eletrônicos das nossas residências, o que vai acontecer? Nós temos a resistência elétrica, tá? Representada pela letra R. Então, número 1 desse texto, a resistência através dos resistores, tá? Os resistores são pequenos, como se fossem pequenos aparelhos, na verdade, que vão criar a resistência. São usados em um circuito para aumentar ou diminuir a intensidade da corrente elétrica que o percorre, ou seja, a resistência fará uma dificuldade na passagem de corrente elétrica.
Repare nesta imagem da letra A. Nós temos aí uma pista de atletismo que nós temos as barreiras que vão dificultar esses atletas a percorrer essa pista, né, nessa corrida. O que acontece? Quando tem essas barreiras, repare que alguns atletas que largaram, né, lá no início vão ficar mais para trás devido a essa dificuldade que são as barreiras. Então essas barreiras vão atrapalhar os atletas na corrida. Alguns atletas vão conseguir chegar mais rápido e outros vão demorar a chegar no ponto final. Isso devido às barreiras. Da mesma forma, vamos fazer uma alusão com a corrente elétrica, tá? Então, nesta imagem que nós temos os atletas e as barreiras, os atletas representam os elétrons e as barreiras representam a resistência elétrica, tá? Então, nessa imagem nós temos vários atletas. Se fosse fazer uma alusão, cada atleta desse representa um elétron, tá bom? Então, o que vai acontecer? Essas barreiras vão dificultar uma boa parte dos elétrons a percorrer um fio. Então, naquele fio que eu havia dito que é bem mais fino, que tem poucos elétrons, se eu colocasse bastantes elétrons, a barreira, que no caso é a resistência elétrica, vai dificultar esses bastantes elétrons que estão querendo passar ao mesmo tempo, tá? Fazendo com que poucos elétrons consigam ultrapassar. Então, a barreira, que é a resistência elétrica, faz com que muitos elétrons fiquem para trás, tá? Vão atravessar de pouco em pouco para que possa o fio suportar essa quantidade de elétrons. Então, na letra B, a imagem da letra B, nós temos o seguinte, ó. Nós temos aí um tubo oco, na qual tem um barbante passando dentro dele, tá? Vamos imaginar que esse barbante seja um fio condutor de eletricidade. Repara o seguinte, que dentro desse tubo oco não tem nenhuma barreira dentro dele, tá? Ou seja, não tem resistência elétrica. O que vai acontecer? Vários elétrons vão passar ao mesmo tempo. Se o fio for muito fino, pode acontecer desse fio romper, estourar, tá bom? Aí o que acontece? No outro lado, nós temos o mesmo tubo oco, na qual nós temos pinos atravessados, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Repara que esses pinos são as barreiras, tá? Ou seja, resistência elétrica. Então, os elétrons vão passar agora nesse fio, porém, como tem várias barreiras, né? Por exemplo, 10 elétrons começam a passar, apenas 2 passam de cada vez, por causa que as barreiras dificultam uma boa parte dos elétrons ultrapassarem. Não quer dizer que os elétrons vão ficar para trás, vão ficar parados. Não, pouco a pouco os elétrons vão conseguir ultrapassar essa barreira. Então vai estar tipo como dando uma ordem para os elétrons não percorrer o fio ao mesmo tempo, tá? E sim, pouco em pouco ele consegue ultrapassar. Número 2 desse slide, nós temos o seguinte, a resistência, que é a letra R, é medida em ohm. E ohm, que essa é uma letra grega, tá? Que vai representar a resistência elétrica, tá bom? Então, através disso, nós temos a lei de Ohm. A lei de Ohm, primeira coisa, número 1, serve para medir a intensidade da corrente, que é I, através da tensão U e resistência R, tá? Então, o que havia dito nessa aula, que são 3 tópicos, intensidade, tensão e resistência, tudo isso está representado pela lei de Ohm, tá? Que é um simples cálculo para saber, para você querer achar a corrente, a tensão ou resistência. Número 2, quanto maior a tensão do gerador, maior a corrente. E quanto maior a resistência, menor a corrente, tá? Então, o que acontece? Quando tiver a tensão for maior, né, a corrente maior também será a corrente. Porém, se tiver uma resistência, tá, que são aquelas barreiras, menor será a corrente elétrica, tá? Menor a quantidade de elétrons vão ultrapassar o fio. Número 3, nós temos um cálculo aí, ó. Letra I é igual a U dividido por R, que também pode ser representado pela U é igual a R vezes I, na qual a letra U é a tensão, letra R é a resistência e a letra I é a corrente, tá? Então, através disso, nós temos
um exercício resolvido para fixar esse conteúdo através desse cálculo. Vejamos um exemplo. Uma pequena lâmpada está submetida a uma tensão de 12 volts, tá? Só um detalhe que eu havia esquecido, a questão da voltagem a gente pode saber das nossas residências, né? Muitas casas usa o estilo padrão de 127 volts. Tem casa que usa 220, tá? Dependendo da escolha do consumidor. Então, repare que nessa lâmpada está submetida uma tensão de 12 volts, tá? Então, sabendo-se que sua resistência é de 8 ohms, determine a corrente I que percorre a lâmpada. Então, o que acontece? Começando a resolver esta questão. Número 1. Sabemos que I é igual a U dividido por R. Como U é igual a 12 volts e R é 8 ohms, temos que, número 2, eu quero achar o I, tá? A corrente. Então, essa intensidade de corrente elétrica, simplesmente corrente, tá? A letra I. Número 2, I é igual a U dividido por R. Só vou substituir. Letra U é 12 e letra R é 8. Ou seja, I é igual a 12 dividido por 8. 12 dividido por 8 é igual a 1,5. Ou seja, I é igual a 1,5 ampere, tá? Então, a intensidade dessa lâmpada é de 1,5 ampere, também conhecido como ampere, tá bom? Isso ficou bem clássico e bem resolvido essa questão da nossa aula, tá? Esses 3 tópicos. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários abaixo. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!